Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-los a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, já quero pedir que comente, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva para receber todos os vídeos da meditação do Evangelho todos os dias. Hoje nós estamos aí no capítulo 9, versículos de 1 a 6 de São Lucas. Esse texto do Evangelho, ele é riquíssimo para cada um de nós. E eu gostaria de dividir aqui o Evangelho em 3 momentos e pegar 3 reflexões sobre esse Evangelho. Primeiro, Jesus convoca os discípulos e lhes dá poder e autoridade. Isso aqui é o primeiro pano de fundo desse Evangelho. Essa autoridade não é nossa. Nós não temos por nós mesmos, autoridade alguma sobre o mundo espiritual. Sobre nada, sobre os demônios, sobre nada. Nós não temos autoridade alguma. Por quê? Porque nós somos criaturas. Nós somos filhos de Deus, nós somos seres humanos. Nós não somos divinos por natureza. Então nós não somos eternos, né? Nós tivemos um princípio. Né? Tivemos um princípio. Deus não. Deus, ele é Deus. Então, a autoridade está naquela que nós recebemos do nosso Senhor. É Ele que nos dá a autoridade. A autoridade de evangelizar com poder, com parresia, com o Espírito Santo. Essa autoridade, ela é dada por Jesus. Nenhum de nós pode se autoproclamar ou se arrogar para si esta autoridade. Nós precisamos do envio do Senhor. Aqui tem algo importante, irmãos. Nós precisamos do envio do Senhor. E por que não dizer que esse envio do Senhor, ele passa pela igreja? Quantas ovelhas desgarradas que se auto-enviaram e por isso sua evangelização, ela pode até atrair muitas pessoas, mas ela não é eficaz. Ela não converte os corações, porque é doutrina humana, não está carregada do poder de Deus. É o poder de Deus, é o poder de Jesus que transforma as vidas. Não é o nosso poder, não é a nossa palavra. Veja, irmãos, aqui tem algo importante. Nós podemos ter toda a retórica do mundo, toda a oratória do mundo, nós podemos saber falar bonito, as pessoas podem saber falar bonito, pode persuadir as pessoas, pode fazer as pessoas chorar, pode fazer as pessoas se emocionar, enfim, mas isso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é o poder de Deus. É o poder de Deus que está na autoridade que Ele dá. Veja, Jesus é que chama e que envia. Ele é que chama. Ele chama e Ele envia. Então, nenhum de nós pode se enviar. O profeta diz, Senhor, Deus diz, a quem enviarei? O profeta diz, Senhor, envia-me, eis-me aqui. E o Senhor envia o profeta. É preciso o envio do Senhor, né? Isso significa dizer também que nós não fazemos aquilo que dá na nossa telha. O católico não faz o que ele quer, o que ele pensa que... Não, nós precisamos estar alinhados com o nosso Senhor Jesus Cristo. E não tem maneira aqui nessa terra de estar mais alinhado com Jesus do que estar alinhado com a sua igreja. Esse é o primeiro ponto. Depois, Jesus dá umas recomendações. Jesus diz para eles, olha,
Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Então Jesus aqui, os padres da igreja, tanto Santo Agostinho vai para uma outra linha, mas os padres da igreja, eles dizem que Jesus então ensina um modo próprio de vida para aqueles que ele chama. Aqueles que ele chama e envia, o Senhor então, ele dá um modo de vida, um modo desapegado de viver. Não levar túnica, pão, sacola, não levar provisão, é estar totalmente ancorado no Senhor. É estar totalmente, ali despreocupado de qualquer coisa. Então, Jesus aqui está ensinando um modo de vida. O modo de vida daquele que é enviado por Deus é um modo de vida daquele que está muito mais preocupado com as coisas do alto do que com as coisas dessa terra. Ainda que as coisas dessa terra elas sejam muito importantes para a nossa vida, tem coisas que são realmente importantes, mas nós precisamos estar mais focado em Deus. Porque é bem verdade que o quanto as coisas desse mundo, elas nos distraem e elas nos tiram muitas vezes do foco daquilo que é o principal. É ou não é? Você pode experimentar isso na sua vida. Talvez você vá agora dizer assim, não, realmente, quantas coisas Deus tem preparado, nos chamado e enviado, e as coisas desse mundo nos têm roubado daquele envio, daquela missão de Deus. É como que aquela palavra do Evangelho, Jesus que está chamando e as pessoas estão dizendo, deixa primeiro eu lá enterrar o meu pai, deixa primeiro eu lá resolver o problema do meu campo. E Jesus diz, aquele que bota a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Então, esse modo de vida que Jesus está ensinando nesse Evangelho é um modo de vida desapegado de toda a preocupação dessa terra, porque isso nos leva a uma confiança. Eu não estou dizendo que a gente tem que chutar tudo, e não dar mais importância para as coisas aqui. Não é isso. É uma hierarquia que Jesus quer ensinar àqueles que ele chama e àqueles que ele envia. Porque, como disse, muitas coisas desse mundo, e elas vêm, e eu quero dizer isso, e elas vêm exatamente, muitas delas, com a própria permissão de Deus. Não é o mal, não é o inimigo, não, é Deus permitindo para ver se realmente nós estamos focados nele ou se nós estamos concentrados do lado de fora nas coisas externas, nas coisas que são muito passageiras, em que a gente supervaloriza e que a gente supervaloriza e que a gente supervaloriza e a gente esquece da missão, daquilo que Deus nos dá. Santo Agostinho também vai dizer outra coisa. Nesse modo de vida, Santo Agostinho, ele vai para uma outra linha, Ele diz que Jesus manda eles não ir com nada, porque aquele que vive do Evangelho, ele precisará ser sustentado pelos aqueles o qual ele está levando a pregação. Isso aqui justifica aqueles que vivem da providência. Segundo a palavra de Santo Agostinho, é justo que aquele que está totalmente imbuído da missão, ele viva da missão, Ele viva da missão, ele seja sustentado por aqueles que ele está levando o Evangelho. E aqui não tem nenhum problema com isso, Não há nenhum problema com isso, porque é justo. É justo que ele seja sustentado. E nós temos aí comunidades, missionários, que são sustentados por quem? Que são sustentados por aqueles que o próprio Evangelho chega aos seus corações. E isso é justo, e isso é salutar, e isso é maravilhoso. Então é importante isso também. Essa é uma reflexão de Santo Agostinho. Mas eu gostaria de focar bastante nisso, Os discípulos então eles vão e anunciam com todo destemor essa palavra de Deus, e eles presenciam curas, libertações, milagres. Por quê? Porque primeiro, e aqui está o mais importante, foram enviados por Deus e capacitados para isso. E segundo, porque eles então aceitam o modo de vida que Jesus propõe para eles. Eles simplesmente se desapegam de tudo aquilo que eles julgavam necessário e eles partem na missão para poder então aí, com o poder de Deus e não com suas capacidades e habilidades humanas, com seus recursos humanos, eles deixar que a palavra de Deus sare o coração deles
fecunde o coração deles e que isso transborde na vida de muitas pessoas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.